E eu falei assim, então Deus quer que eu fale lá. Então, mas vamos falar hoje sobre, temos como título, né? Conquistando a promessa sem olhar para as dificuldades. Conquistando a promessa sem olhar para as dificuldades. E aí, nós estamos conquistando a promessa, ou nós estamos conquistando, ou nós estamos olhando para a dificuldade? E aí, Luciana? Acho que é os dois juntos. Os dois juntos. Estamos conquistando, né? Mas também estamos, sim, né? Olhando para as dificuldades. Mas isso, Deus falou assim, não, você tem que escolher. Ou você olha para a dificuldade, ou você escolhe a conquistar a promessa que eu tenho. Mas são dois caminhos. São os dois caminhos que Deus tem. Hoje nós vamos, né, meditar, a refletir a nossa vida, né, a promessa que Deus tem cada dia mais para conosco. Amém. Nós vamos abrir a nossa Bíblia em Números. Está lá em Números. Nós vamos conhecer um pouco, que está lá no verso 13, no capítulo 14 e o versículo 13. Depois a gente pode ir. Número 14 e 13. O capítulo 14 de Números e o versículo 13 e 14. E daí diante, os irmãos já sabem qual é a história, né? De Moisés, né? Intercede pelo povo. Que povo, né? Que povo. E está sendo diferente hoje? Não está sendo diferente. Não está sendo diferente. É um povo que Deus conquistou. É um povo que Deus falou assim, olha gente, sai daí. Eu tenho algo melhor para vocês. E hoje eu estava lembrando de Moisés que não foi fácil ele ser. Não foi fácil ele ser líder. Não é fácil. Não é fácil. Então, vamos lá. Lúcia, pode ler para a gente, Lúcia? Vou interagir, viu, gente? Vocês podem ler cada um versículo, o irmão pode ler, né? E a irmã Maria. Capítulo 14. Capítulo 14. Verso 13. Pode. Ou a gente lê o 13 para. Vocês já conhecem a história, né? Que fala: levantou-se, pois, toda a congregação gritou em voz alta, né? O povo chorou aquela noite, o povo Deus está dando, mas o que a gente vai centralizar hoje é sobre o povo que conquistou, conquistando a promessa e sem olhar para trás, que está no verso 13 e 14, no versículo. Respondeu Moisés ao Senhor: os egípcios não somente ouviram que com a tua força fizeste subir este povo do meio deles, mas também o disseram aos moradores desta terra: ouvira que tu, ó Senhor, estás no meio deste povo, que face a face, ó Senhor, lhes aparece, tua nuvem está sobre eles, e vai adiante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. 13 e 14, né? Aí está, né? Uma da promessa que Deus fez para o povo, não foi, Lúcia? Deus fez o quê? Falou, olha, vocês podem ir, que eu vou botar o que é uma coluna de fogo. Não foi isso? Vocês vão mudar de noite com coluna de fogo. Durante o dia ia ser o quê? Uma nuvem. E essa foi a promessa que Deus deu. Né? Deus falou, olha Moisés, vai que eles estão seguros. Mas ao chegar lá, o povo fez o quê? Segue aí.
Se matares esse povo como a um só homem, as gentes, pois que antes ouvira a tua fama, dirá, não podendo o Senhor fazer entrar este povo na terra que ele prometeu com juramento, os matou no deserto. E aí, pode prosseguir. Agora, pois, rogo que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo, o Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e que as transgressões, ainda não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração. Aí Deus tem uma promessa. Deus está dizendo que Ele prometeu que na primeira e na quarta geração Ele ia o quê? Que estaria, né, resumindo para o nosso dia de hoje, que estaria junto com Ele. Irmãos, olha só para frisar mais, conquistando a promessa sem olhar para trás, sem olhar para as dificuldades. Gente, muitas das vezes nós estamos como o povo do Egito. Amém. Deus tem, quando Deus, lá no passado, aconteceu isso lá no Egito, porque sabia que nessa geração, que são o quê? A quarta geração, né? A quarta geração, que somos nós, estaria acontecendo isso. Amém. Muitas das vezes nós estamos sim de olho, conquistando a promessa, mas nós estamos voltando para o Egito, voltando para trás. Amém. Muitas das vezes nós estamos olhando para as dificuldades, nós estamos olhando para muitas dificuldades que passamos e as provas que passamos, mas nós não lembramos que ao chegar no final, nós não almejamos o reino celestial. Amém. Ele disse que como era no fim. Então, isso. Muitas das vezes nós estamos voltando da maneira mesmo Deus fez assim com cada um de nós. Ele tirou alguns do meio de nós. Muitas das vezes nós perdemos pessoas, nós perdemos um emprego e nós começamos a murmurar dizendo que essa não era a promessa que Deus fez para mim. Nós colocamos promessa na nossa vida. Por que eu estou passando por isso? Porque eu estou sem emprego. Quando eu estava assim, quando eu estava sem isso, sem aquilo, não era desse jeito. Você já queria colocar, você já estava procurando o culpado para dizer que o que você estava passando é culpa de Deus. Então, assim o povo do Egito, eles não estavam enxergando a miséria que eles estavam, mas eles queriam viver na miséria, queriam viver na tragédia, né? Mas Deus falou assim, Deus, olha, respondeu a Moisés, Senhor, né? O egípcio não somente ouvirá o que com a tua força fazemos subir este povo. Moisés falou assim, começou a questionar, Senhor, como que eu posso movimentar esse povo, subir isso tudo? Mas Jesus falou assim, Moisés, vá. Sei que o povo vai murmurar, o povo começou a xingar Moisés, começou a murmurar com Moisés, mas Moisés, por que a gente estava num lugar tão bom, tu tirou a gente daqui, trouxe a gente para esse lugar? Muitas das vezes nós está ali no sofrimento, quando Deus coloca em algo bom, nós diz que o lugar que a gente estava bom do que o que está hoje. Amém. Verdade. Muitas das vezes, irmãos, nós não queremos passar pelas dores. Nós só queremos viver na escassez. Nós só queremos viver na abundância.
E Deus fala assim, olha, o que eu tenho para você é muito mais. Amém. Mas nós, ser humano, nós não enxergamos muito mais. Nós só enxergamos o muito menos. O que é o muito mais para Deus, nós enxergamos como muito menos. Então Deus fala assim, olha, nós falamos assim, eu quero conquistar a promessa de Deus. Amém. Mas eu também quero estar olhando para trás. A mulher de Ló, ela olhou para trás, o que aconteceu? Virou estátua de sal. Ou você segue, ou você não segue. E a promessa que Deus fez, Deus está dizendo que, olha, tem duas partes, vocês têm que ter duas partes. Você tem que construir na abundância e tem que construir no sofrimento. Quem aqui, se olhar para trás, 10 anos atrás, e hoje para a sua vida, a senhora tem o que a dizer? Grande mudança. Amém. Eu tenho grande mudança. Eu pesava 54, eu já estou com 70, 80. Então há muita mudança nas nossas vidas. Muito sentido, em todos os sentidos das nossas vidas. Mas Deus, Ele permite que a gente passe por esse processo para a gente ter um reconhecimento. Deus permite que nós passamos por essa dificuldade para nós termos a promessa. Como eu falei, às vezes a gente, quando demora para chegar a um lugar, e a gente quer chegar, eu já estava falando, Johnny, porque a gente não está, não sei o quê. A gente, calma. Deus tem algo a ter no caminho. Amém. Quando o caminho ele é demorado, com certeza Deus tem uma promessa para colocar alguém na sua vida, para você ter uma história para você contar. Amém. Tudo com Deus, nada é em vão. Nada em vão. Então, é conquistando a promessa de Deus, irmãos. É a gente conquistar todos os dias, estar na presença de Deus. É reconhecer que tudo que nós somos, que tudo que nós pertence a Deus. E para eu conquistar essa promessa, eu vou ter que passar por água, por fogo, por luta, por bênção. Tenho que lutar com o anjo, tenho que segurar o anjo. Mas eu tenho que levar a minha bênção e a promessa de Deus tem que se cumprir. Amém. Deus fala que nós não podemos herdar o reino eterno sem prova. Nós temos que passar. Se Deus ele passou e ele falou assim, ó, passareis por aflições, mas temos que ter bom ânimo. Quando Deus fala, porque nós vamos passar por essas provas, não é para a gente retornar para a prova, é para a gente vencer a prova, para a gente passar. Dá medo. O povo com Moisés achava que as aflições dele eram por culpa de Moisés, né? É por culpa de Moisés. As provações dele eram Por causa de Moisés. Ele começou a acusar Moisés e Moisés começou a dizer, meu Deus, o Senhor, ele já começou a ter o lugar de Deus, né? Mas Deus, ele fala assim, lá no 13, e o versículo 30, então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, e aí subimos a Sumima, passoarmos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram, não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Amém. Então, irmãos, nós vimos aí que Deus estava com esse povo. Deus estava com eles. Tonho pode colocar. Deus estava com eles. E ao estar com eles, até o povo estava reconhecendo que Moisés estava certo. Moisés disse, e aí? Subimos? Passaremos
a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido, e disse: será? Não, podemos subir contra aquele povo, porque mais forte do que nós. Deus tem promessa nas nossas vidas. Deus está dizendo: vai, sobe, enfrenta, não duvide, não olhe para trás, siga em frente. Para a dificuldade há a solução na nossa vida. Quando a enfermidade vem na nossa vida, eu já falei aqui, não é para a gente ter medo. É porque Deus, Ele permite para a gente fortalecer. Amém. Quando perdemos alguém que nós não está em nossos planos, Deus permite, porque nós sabemos que nós somos fortes. Amém. E nós vamos passar por isso. E nós não devemos olhar para trás. Olhar para trás é lembrar que dizer assim: olha, aonde eu estava, Deus me tirou. E aí em diante eu não quero fracassar, porque eu sei que eu estou no caminho certo. Eu estou progredindo, eu estou conquistando o céu. Mas não é para a gente fazer como o povo do Egito, murmurar. É para a gente prosseguir. Quando o pecado vem até nós, a idolatria, outros meios de lançarmos do pecado, outros de uma vida de terror. Quando tem muitas pessoas que a gente fala assim: olha, aquele ser humano ali, ele não tem mais jeito. É onde Deus mostra o processo de resgate na vida dele. Amém. E aí é onde nós estamos conquistando a promessa. E nós estamos a cada dia mais sendo libertados. Jesus, ele está dizendo: Cristo nos fez as promessas, nos faz a promessa do processo quando olhamos humanamente. Quando nós olhamos humanamente, dizendo assim: olha, Deus, ele existe. E se ele existe, eu quero conquistar essa promessa. Amém. E essa promessa vem para cada dia mais nós passarmos pelo processo da enfermidade, pelo processo da perda, pelo processo de desemprego. Porque se nós vivermos cada dia mais só na abundância, só na riqueza, nós não vamos conhecer o céu. Amém. Nós não vamos conhecer o céu. Para que eu quero ir ao céu? Para que eu quero conquistar o céu? Se aqui, onde eu estou, está bom? Porque Deus tirou aquele povo do Egito, porque Deus queria que eles saíssem, reconhecessem que aonde eles estavam, estava pior. Amém. Por onde eles passaram, Deus falou assim: eu tenho que passar eles pelo fogo, tenho que passar eles pelas águas, para eles reconhecer, porque eles estavam muito acomodados. Ele só quer o melhor para nós. Eles estavam muito acomodados, estavam muito achando que estava bom. Não, estava sofrendo. E Deus dizia: eu tenho que tirar para reconhecer, para eles falarem, para eles movimentarem. E aí Deus, a promessa que nós olhamos humanamente são possíveis de conscientizar para a
Deus ele está dizendo para nós que nós precisamos movimentar. Nós temos que ir à luta, caminhar, andar, para reconhecer as pessoas aí afora, para eu saber que onde eu estava na zona de conforto. E para eu alcançar o céu, eu tenho que passar, tenho que subir essa montanha, eu tenho que suar, eu tenho que bicho morder sobre os meus pés, para eu sentir que eu estou viva, para eu passar sede, para eu passar fome, e para Deus providenciar, para Deus fazer igual que Deus enviar alimentação para eu saber, olha, aqui não foi providência minha, não foi suor do meu rosto, aqui foi providência de Deus. Amém. Providência de Deus, gente. Quando a gente está com muita dor, que a gente está no deserto, que a gente fala assim, meu Deus, não tem ninguém para me dar um copo de água, um remédio, o que a gente faz? Bate o joelho no chão e fala, Senhor, pelo menos eu falo assim, Senhor, entra agora neste momento sobre este corpo que não me pertence, mas pertence a Ti. Me cura dessa ansiedade, me cura dessa aflição que eu estou sentindo agora. E o Espírito Santo de Deus vem e fala assim, Marta. E aí eu abro o olho e falo assim, o Senhor existe. Amém. O Senhor está ao meu lado, Ele está dizendo, eu estou aqui, só basta você reconhecer humanamente que eu existo. E que você precisa passar por um processo de buscar o reino eterno. Você precisa de conquistar esse reino. Amém. Olha o que a gente falou, as pessoas elas estão tão acostumadas com o reino em dinheiro que está perdendo o reino eterno. Mas Deus está dando chance. Amém. Deus está dando oportunidade. Deus está dando chance para cada dia nós buscar o reino eterno e estar cada dia mais falando, Senhor, eu não quero mais viver somente o meu eu. Eu quero viver o eu das pessoas, porque esse é o papel de Jesus. Passar por as aflições para mim ir até o reino. Se eu não passar até o reino, se eu não passar pelas aflições, não tem como eu alcançar o reino eterno. Mas Deus fala, olha, mas não permaneça olhando só para trás. Não fique só olhando para trás. Olhe para frente. Siga em frente. Siga olhando para frente, conquistando a promessa de Deus. Quando Deus fala que a conquistar a promessa, sem olhar para trás, sem olhar para a dificuldade, vocês têm sim. Ele está dizendo assim, olha, conquiste a promessa, mas sim, olhando para trás, a sua dificuldade, porque quando você olha para a sua dificuldade, você está dizendo a dificuldade que há conquista e há uma promessa. É fortalecimento. Olhe. Sim, olhe para trás. Olhe a dificuldade. Mas Deus fala assim, você tem que olhar para a dificuldade, mas você tem que seguir em frente, como Deus falou para o povo do Egito. Olhe, mas siga em frente. Amém. Siga em frente. E dizendo para a dificuldade que nós temos. E olhando para dizer assim, olha, existe um grande Deus na minha frente. Lá em Gênesis, capítulo 13, versículo 13 e o versículo 14, que diz assim: Disse o Senhor a Abraão, depois que
Ló separou dele, ergue os olhos desde onde está para o norte, para o sul e para o oeste, e para o ocidente, porque toda essa terra que vê, eu te darei, e a ti, a tua descendência, para sempre. Amém. O Senhor está dizendo, o Senhor prometeu a Abraão uma terra, a terra de Canaã. E o Senhor disse, o Senhor a Abraão, pois que Ló separou dele e falou assim, olhe, erga os olhos desde onde está para o norte e para o sul e para o oeste, para o ocidente, porque toda essa terra que tu vê, eu te darei a ti e até a ti e os teus descendentes. Deus está dizendo que você pode olhar para a terra. Você pode olhar para a terra, mas dizer assim, olha, tudo isso eu tenho para te dar. Mas tu tem que olhar primeiro para quem? Para Jesus. Amém. Os teus descendentes também têm que olhar para Deus também fala assim, olha, os teus descendentes também têm que olhar. Se hoje eu estou ensinando meus filhos a dizer assim, olha, Felipe e Miguel, toda essa dificuldade você vai passar, mas nunca esqueça de conquistar a promessa de Deus. Amém. Nunca esqueça, Felipe, dos seus princípios, nunca esqueça, Miguel, dos seus princípios, porque esse princípio é o que vai herdar o reino eterno. Glória a Deus. Se você não olhar, e Deus fala assim, olha, olhe só e diga também para os seus descendentes. Nós não podemos esquecer de falar para os nossos descendentes, que são os nossos descendentes, os nossos filhos. Amém. As pessoas que vão ficar sobre essa terra. Porque nós não sabemos se vamos continuar daqui para amanhã, mas enquanto nós vivermos sobre essa terra, nós temos que estar ensinando a eles Amém. que tem que conquistar a promessa, mas sim, olhe para as suas dificuldades, porque a promessa que Deus tem é muito melhor do que você imagina. Também essa promessa que Deus tem para nos dar. Possa passar o que for, irmãos, o tempo que for, a enfermidade e a doença vir, mas você não pense que é porque você é melhor e nem porque você é pior. É porque você tem que cumprir essa promessa. Tem que passar com muita alegria e com muito dizer assim, eu sei que existe um Deus, existe uma promessa que eu estou conquistando, sim, e o Senhor vai me tirar daqui. Mas nós precisamos confiar nessa promessa, porque Deus tem nos dado, muitas das vezes, ao mundo aí afora, estão deixando de conquistar essa promessa. Mas nós estamos aqui para ajudar esses descendentes a conquistar essa promessa. Amém. E quando eu vi, a gente vê muitos acidentes, eu falo, Senhor, meu Deus, tem de misericórdia, Senhor. E aí eu, olhando, eu falei assim, mas tem que acontecer. As pessoas, elas não têm a sabedoria em Deus. As mortes tem que sim que permitir. Quando eu olhei assim, eu falei assim, nossa, da
Da mesma maneira que Deus fez com cada um de nós, Ele tirou alguns do meio de nós. Por quê? Porque em meio às dores, em meio ao pecado, humanamente, tem que permitir. Porque nós não reconhecemos as promessas de Deus. Porque Deus fala assim, passaremos por aflições. Aflição são dor, são morte, sofrimento, angústia, tristeza. Se nós não passar para isso, como é que a promessa vai se cumprir? Não tem sentido. Se Deus fala assim, o choro pode durar uma noite, a alegria vem para amanhã, também tem que ter, porque não vai ter. Tem que ter o sentido da promessa que Deus colocou aqui. Amém. E ele passou por isso tudo. E Deus passou por isso tudo, irmã Maria. E quem somos nós? Pecadores, miseráveis, egoístas, né? Que quando nós estamos tudo bem, nós esquecemos das outras pessoas. Quando nós estamos doentes, nós esquecemos. Quando nós estamos bem, esquecemos que não existe farmácia, que não existe Deus para curar. E Deus fala, você tem que ser grato em tudo. E às vezes nós perdemos até essa essência da gratidão. De dizer assim, ó Senhor, obrigado, porque hoje eu amanheci de pé. Amém. Nós só lembramos de agradecer a Deus quando nós estamos, sim, em dor. Oh, meu Deus, me cura. Oh, Deus, toma conta daquela pessoa. Você nem lembra dela quando está bem. Você só lembra quando ela está, a notícia que saiu. A menina, né, que eu falei que estava pedindo oração por Juliana, que estava com CA, né, ela faleceu, 14 anos. E aí a mãe dela, né, chorando, o velório foi lá na igreja, chorando, gritando, dizendo, filha, eu lutei tanto por você, tanto, mas Deus estava ali, como eu falava no tempo atrás, eu falei assim, Deus estava ali, tendo Juliana para ter um processo com a mãe. E ela não está enxergando, se ela está enxergando, ainda não passou a enxergar. Deus salvou ela. Mesmo a mãe assinando, mesmo o pai e a mãe não tendo conhecimento nenhum cristão, só a tia. E aquela jovem aceitou a Cristo como o único salvador da sua vida, enfrentou, estava ali os momentos que ela ficou totalmente desconfigurada, o seu rosto, daquela menina doce, meia. E aí a gente colocou as fotos dela, dos momentos que ela estava falando na igreja, fazendo as atividades. E as pessoas olhavam para ela e diziam assim, tão jovem, tão novinha, né? Mas eu fiquei ali pensando, as pessoas, elas não pensam que a promessa de Deus, ela tem que ter aquele processo para ter um resgate, para pessoas virem conhecer a igreja, conhecer a Cristo, para no momento de dor elas saberem que a morte existe, ter conhecimento que a morte ela existe e que ela vai um dia ressuscitar quem morrer em Cristo Jesus. E ali tinha que acontecer aquele fato, aquela situação, porque tem que cumprir a promessa. E Deus, Ele é assim.
E aí aquela mãe, ela ficou chorando, muito chorando, mas a gente já sabia que a história de Juliana já estava escrita. Deus já sabia que ela tinha aquele problema, ela já nasceu, Deus já sabia de tudo isso, todo o processo. Eu não sei o que se passou no hospital, mas eu sei que quando chegou aqui foi um momento de muita dor, de muita aflição, de muita reflexão, mas tem que acontecer as promessas de Deus. Amém. E Juliana, ela está esperando um dia, aquele último dia, Cristo voltar para estar na glória de Deus. Que nós possamos nos preparar, porque nós não sabemos o dia e nem a hora, mas temos que preparar para a promessa, quando a promessa de Cristo chegar lá, o Senhor está para nos ressuscitar. Amém. Que nós possamos meditar, sim, sempre, na promessa de Deus que Ele tem a nos dar. Porque conquistando a promessa, sim, olhar para as dificuldades, mas saber que a dificuldade é para nos fortalecer e nos saber que a promessa de Deus tem que ser cumprida. Que nós possamos meditar hoje, que o tempo é hoje, é agora. Deus chama hoje. Hoje, Ele está chamando para nos arrepender dos nossos pecados, fazer a reflexão da nossa vida, dizer, olha, não deixe que este mundo tome conta do seu coração. Deixe que a conquista do reino eterno tome conta do seu coração e que as promessas de Deus cumpram na sua vida. Que Deus abençoe. Vamos cantar aquele louvor, Toninho, confia. Porque nós precisamos confiar. E nos últimos dias, as promessas de Deus estão deixando de ser cumpridas na vida de outras, porque nós não estamos confiando. Como nós estudamos a lição durante a semana, pessoas muito agarradas em bens materiais. A mídia cada dia mais aumentando, atraindo as pessoas para tirar as pessoas das promessas que Cristo tem a nos dar. Confiar, Deus está dizendo, olha, espere um pouco, porque eu estou chegando. Eu estou vindo. E se você não confiar, não tem como você ver a promessa. Vamos ficar comigo. Se o coração está em
obedece. E hoje Deus também está dizendo: confia a cada um de vocês. Confie na promessa, porque o Senhor, Ele diz que Ele não falhará. E Ele não falhará mesmo. Assim o Senhor tem a certeza. Vai, leve essa certeza para quem no momento não está confiando. Deus precisa de pessoas assim como eu e você, para levar aos homens que estão sendo prisionados pelos garras do inimigo. E Deus está dizendo assim: precisamos confiar, enfrentar o sol e a chuva para levar a palavra dele, levar a promessa para ser cumprida. Fechamos os nossos olhos e abrimos o nosso coração. Amantíssimo Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pela promessa que o Senhor tem a cada dia mais sobre as nossas vidas. O Senhor fala assim: olhar para trás, mas não viver para trás, mas sim saber que essas promessas que o Senhor tem a nos dar é para ser cumprida na nossa vida, mas sim reconhecida que o Senhor está presente cada dia mais sobre esta humanidade. Toma, Senhor, a cada filho teu nas tuas mãos. Fortalece, Senhor, os teus filhos. Fortalece nas promessas que o Senhor tem nos dado. E essa promessa, Senhor, nós só encontramos quando nós temos a comunhão de estar contigo buscando a tua palavra. Então, ó Deus, toma os teus filhos nas tuas mãos. Guarda. Obrigada por essa chuva que está caindo. Que o Senhor esteja cada dia mais abençoando os teus filhos com essa linda chuva, Senhor. Ó Deus, isso também é promessa que o Senhor nos dá. Então, ó Deus, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede de reconhecer mais um pouco, de botar em prática que nós precisamos viver como o Senhor quer e não como nós queremos. Te peço e te agradeço pelo teu infinito amor, Jesus.